Pessoal, vamos começar com uma aulinha de Adobe Animate 2020 para a criação de personagem. Esse conteúdo de agora tem como intenção recapitular o que a gente já falou sobre a criação de personagem. Então, a primeira coisa é repassar umas regrinhas básicas do Animate. A primeira, na hora que a gente vai começar um projeto novo, vamos nos lembrar de trabalhar com Full HD, que são 1920 por 1080 a medida em pixels, e vamos colocar uma taxa de quadro de 24 quadros. Ele está propondo começar por 30, mas vamos trabalhar com 24, que para animação, a maior parte do referencial que a gente tem de estudo de animação trabalha com 24 quadros. E, por padrão, o Animate te oferece ActionScript 3.0 de algumas opções. A gente vai manter ActionScript 3.0, que é o que a gente precisa. Vamos clicar em Criar. Nós estamos no layout básico que o Animate 2020 oferece. E aqui temos umas informações importantes para vocês. Na esquerda, nós temos uma quantidade bem pequena de ferramentas. A ferramenta de seleção, a ferramenta de transformação, uma ferramenta de desenho, aqui é o pincelzinho, a ferramenta para desenhar retângulos, a ferramenta para desenhar formas ovaladas, né, círculos, a ferramenta linha, a ferramenta de texto, uma ferramenta que é a lata de tinta, né, o baldinho que a gente usa para pintar, e a borracha. Existem mais ferramentas e elas ficam guardadinhas aqui nesse editar barra de ferramentas. Eu vou clicar para deixar isso claro. É como se fosse um inventário para quem curte RPG, por exemplo, né? Você tem várias outras ferramentas aqui que nós vamos usar, né, ao longo do trabalho. Eu vou pegar, por exemplo, a ferramenta lápis, colocar aqui junto, pertinho da ferramenta pincel. Vou pegar a ferramenta lupa, que a gente usa de vez em quando. Conta-gotas, que a gente também usa na hora de fazer trabalho com seleção de cor. E essa ferramenta tinteiro eu vou colocar aqui junto com o baldinho, vai ficar uma em cima da outra, que é a ferramenta que a gente usa para trocar cor de contorno ou cor de preenchimento. Tá? Tem mais ferramentas aqui, por enquanto o que a gente precisa é isso. Clico aqui de novo para fechar o inventário, está montado desse lado. E se vocês olharem do lado direito, vocês vão ter aqui um botãozinho de propriedades, um botãozinho da biblioteca, um botãozinho de cor e um botãozinho de alinhamento. Tá? Todos esses, quando você clica, ele abre essa janelinha com as ferramentas. E se você clicar nessa setinha, ele esconde essas ferramentas. Aqui embaixo nós temos a linha do tempo, que nós vamos trabalhar um pouquinho com ela, tá? Para fazer, por exemplo, criação de novas camadas, aquela linha do tempo. E finalmente a nossa área de trabalho. Tá? Deixa eu colocar a ferramenta lá distinta como a primeira. Deixa eu clicar no meu pincel e escolher uma cor aqui para trabalhar. Bom, o princípio dessa atividade é que a gente faça o trabalho de desenhar um animal antropomorfizado. Lembrando que isso é um resumão do que foi passado nas aulas presenciais. Então, o que eu havia pedido para vocês é que vocês escolhessem um animal e fizessem a primeira parte do trabalho, que é é, um estudo de anatomia do animal. Deixa eu diminuir aqui a espessura da ferramenta pincel, aqui nas ferramentas, porque eu vou desenhar com ele, aí eu não queria que ele ficasse muito grandinho. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou escolher aleatoriamente um animalzinho para fazer o trabalho. Então eu vou abrir aqui o navegador, né? Vou fazer a pesquisa pelo Chrome, pelo tanto faz, né? Vamos lá no Google, fazer a pesquisinha no Google. Eu vou colocar aqui um bicho que até hoje eu trabalhei muito pouco. Sapo. Vamos pedir imagens de sapo. Percebam que vocês vão encontrar algumas das referências já desenhadas. O ideal é que a gente trabalhe com referência fotográfica, tá? E não uma referência de desenho, porque o desenho foi feito por outra pessoa. Então eu vou procurar um sapo aqui que esteja simpático para trabalhar. Eu gostei desse primeirinho aqui. Esse sapo eu vou salvar a imagem do sapo. Vou salvar em algum lugar aqui no computador que possa ser prático para poder localizar depois. Vou até colocar aqui na pastinha, que eu tenho aqui a pastinha de
Seleção de personagem, tá aqui. Salvei a imagem do sapo. Posso fechar. Venho aqui em arquivo. Importante. Algumas pessoas podem tentar abrir imagem. Só que nos softwares que trabalham com vetor, como é o caso do Animate, o Animate ele não abre uma imagem, ele importa a imagem. Ele pode importar ou para o palco ou para a biblioteca. Ele também permite abrir uma biblioteca externa, nesse caso, ou importar um vídeo. Abordo isso depois. Eu vou importar direto para o palco, que a imagem que eu importar vai ficar na tela, na área branca da tela. Quando eu peço para importar para o palco, ele vai abrir uma janela, né, para indicar onde estão as coisas no computador, e eu venho aqui na pasta onde eu estou trabalhando, acho a minha imagem, clico em abrir, está aqui a minha imagem na tela. Vocês podem perceber que a imagem ficou grande demais para a tela. Se eu clicar na área útil da tela, essa daqui, eu tenho uma informação em porcentagem aqui em cima. Se eu mandar um mostrar tudo, ó, ele mostra o tamanho que está a imagem, eu posso posicionar bonitinho. E aqui na área de camadas, eu posso travar a minha camada. Tá? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui o zoom para ficar mais nítido. Ó. Camada 1, eu tenho aqui um cadeado. Aliás, na frente do nome da camada, eu tenho essa bolinha pretinha, né, que indica onde é que eu estou trabalhando no momento. Esse retângulo, que deixa tudo como se fosse um contorno. Esse olhinho riscado, que permite eu exibir ou não exibir a camada, e o cadeado, que me permite bloquear a camada. Se eu clico no cadeado, se eu deixo o cadeado ativo, eu não vou conseguir clicar na imagem. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Criar uma camada nova. E nessa camada nova, que agora está vazia, vocês podem perceber por aqui que tem visualmente uma indicação bem nítida. Ó. Tá uma bolinha pretinha, tem alguma coisa. Tá uma bolinha vazia, é porque aqui não tem nada. Bom, vou clicar nessa camada vazia e vou rabiscar o sapo. Uma das sugestões que eu estou passando para o pessoal é que, ao fazer esse rabisco, eu rabisquei, mas ficou muito clarinho, não dá para ver. Vamos colocar de uma cor mais viva um pouco, para poder ficar um pouco mais nítido. E vou engrossar um pouquinho a espessura. Então, vamos identificar as peças do sapo. Ele tem 2 olhos, ele tem aqui a cabeça, ele tem aqui ó, a boca, ele vai ter aqui o corpo, que bicho horroroso. Ele tem aqui um antebraço, braço, mãozinha, tá? E aqui ele vai ter os patinhos de trás. Tudo bem, gente? Até aqui, por enquanto, é interessante falar tudo bem, né? Não é ao vivo, mas vamos lá. Se eu esconder a figura de trás, eu tenho aqui mais ou menos a ideia do sapo. Olha que legal, tá? E aí, num dos primeiros processos de desenho, estou criando uma camada mais acima. Aí eu posso fazer o desenho mesmo, dar o meu traço para a coisa. Né? Então eu posso fazer um desenho mais engraçadinho, né? Posso brincar aqui com um pouquinho mais de volume. Aliás, eu posso brincar, inclusive, vou selecionar isso que eu desenhei, ferramenta de transformação, que deixa um pouquinho maior, fica mais cartunesco, fica com a cabeça mais desproporcional, olha que legal. Até diminuir um pouco aqui o zoom. E olha só, isso aqui pode ser a ideia de como ficaria o sapo. Olha que legal. Bacana, né, gente? A ideia de desenhar no Animate é para a gente poder também ficar familiarizado com as ferramentas e tudo mais. Essa aqui seria a minha proposta do desenho do sapo e, óbvio, fazer os detalhezinhos, fazer um pouquinho, fazer voluminho. Ferramenta de desenho normal. Até aqui é o primeiro processo, praticar o desenho. O desenho no vetor ele é um pouquinho diferente do desenho que a gente faz no Photoshop, por exemplo. Uma das coisas que acaba acontecendo com o desenho no vetor, essa irregularidade do traçado, eu consigo resolver selecionando e vindo aqui com a ferramenta, aqui na lateral, nas ferramentas, tem aqui uma opção que é suavizar. Eu aperto essa opção suavizar e o traço vai ficando mais certinho. Olha que legal.
tá? Uma das exigências quando a gente vai trabalhar com vetor é que a gente acaba tendo que fazer esse refinamento mesmo, faz parte, tá? Mas olha só que legal, como o traço vai ficando mais certinho, e eu consigo fazer esse processo de esculpir o desenho, para deixar o desenho mais certinho. Ok? Esse é o processo de desenhar, o processo de desenhar normal, como você desenharia em qualquer lugar. Porém, eu vou esconder de novo esse sapinho que eu desenhei, vou voltar para o sapinho que estava só na estrutura, vou criar uma camada nova, e agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou desenhar essas peças, cada uma em separado. Por exemplo, vamos desenhar o olho do sapo. É importante, eu vou usar aqui o círculo. Se vocês olharem aqui embaixo, no menu de ferramentas, vocês vão ver que tem aqui ó, duas cores selecionadas, né? Preto e preto. Né? Então ele vai desenhar um círculo com preenchimento preto e contorno preto. A cor do traçado é o de baixo, a cor do preenchimento é o de cima. Bom, eu não quero o olho preto, quero o olho branco. Né? Então eu vou fazer um círculo. Olha só, ele já faz o círculo bonitinho. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais nítido. Olha que legal. O olho eu vou dar uma distorcidinha com a ferramenta de seleção para ficar mais regular. Né? O desenho regular fica legal. Olha que bacana. Eu tenho aqui o que seria o olho do sapo. Tudo bem? Bom, regra do Animate. A primeira, quando a gente abre o Animate, tem que lembrar de colocar tudo em ActionScript 3.0, que é o padrão que ele já oferece, é só não mexer. A segunda regra do Animate é tudo que a gente desenha nele, quando a gente está pensando no cutout, não vamos esquecer disso, pessoal. Nós estamos trabalhando para fazer o cutout, tá? Cutout, que é uma animação de pecinhas, tá? Basicamente. Então eu vou selecionar tanto o preenchimento quanto o contorno. Se você der um clique só no preenchimento, ele não pega o contorno. Se clicar só no contorno, ele não pega o preenchimento. Tem que ser dois cliques, pegou tudo. Botão direito do mouse, tem uma opção aqui, ó, converter em símbolo, pode ser a tecla F8. Essa talvez seja a regra primordial para a gente trabalhar com Animate. Tudo tem que ser símbolo. Ele vai carregar essa tela de diálogo perguntando o nome. Eu vou dar um nome, o jeito mais eficiente de dar nome é dar o nome do personagem, nesse caso sapo, e o que é a peça. Olho, por exemplo. Então, sapo olho. Tipo, aqui ele está me oferecendo botão. Ele tem três opções: clipe de filme, botão ou gráfico. Tem que ser gráfico, tá? A primeira regra do Animate, a gente tem que abrir ele sempre em ActionScript 3.0. A segunda regra do Animate, tudo tem que ser símbolo. E a terceira regra do Animate, todo símbolo tem que ser gráfico, porque a gente está fazendo animação e não recurso interativo multimídia. Clico em OK. O meu símbolo, quando eu abrir aqui a biblioteca, olha que legal, ele tem a foto que eu importei, vai direto para a biblioteca também, e o olho que eu acabei de criar está aqui. Mas faltou a parte de dentro do olho. Se eu der dois cliques, vejam aqui em cima onde está cena 1, sapo olho. Esse cena 1, sapo olho aqui, ó, o nome da cena 1 quando a gente começa, sapo olho é o nome do objeto que eu estou. Se vocês olharem para a linha do tempo aqui embaixo, a linha do tempo, eu tinha um monte de camada, agora eu tenho só a camada 1. Por quê? Vou voltar para a cena 1. As camadas estão na cena 1. Cada símbolo, vou dar dois cliques de novo, cada símbolo tem uma linha do tempo própria. Eu posso criar camadas novas dentro da linha do tempo. Tudo bem? Então eu vou ter o branco dos olhos do sapo aqui embaixo e o olhinho do sapo aqui, tá? O pretinho do olho do sapo. Quando eu voltar para a cena 1, se eu pegar esse olho, copiar, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, olha só, tenho dois olhos. Quando vocês olharem na biblioteca, continua tendo um olho só. O que eu mexi em um dos olhos, ó, vou colocar aqui o para cima, mexe no outro porque os dois olhos são o mesmo. E nesse caso eu quero que esse olho fique na frente. Eu venho aqui na opção organizar, trazer para frente. Pronto. Então o meu sapo tem dois olhos, um olho está na frente e o outro está para trás. E agora eu vou fazer a cabeça do sapo. Eu já vou escolher uma cor que seja mais eficiente, vai um verde, esse verde musgo mesmo. E aqui eu já estou fazendo o formato da cabeça dele, sem contar essa parte de baixo aqui da boca, tá? Que eu vou fazer separado. Então aqui vou fazer o formato da cabeça do sapo. Dá aqui uma distorcidinha. Vou dar dois cliques. Peguei só o desenho da cabeça, botão direito do mouse, converter em símbolo, sapo,
cabeça vazia, tá? Todo símbolo é gráfico. Registro eu explico depois, tá, gente? Pode manter como tá. Vou clicar em OK. Como eu acabei de transformar em símbolo, ele foi jogado para frente. Então eu tenho os dois olhos estão para trás e a cabeça está na frente. Botão direito do mouse no olho que eu quero que fique na frente, tem a opção organizar, trazer para frente. Isso de trazer para frente e levar para trás só funciona porque está tudo na mesma camada. Os dois olhos e a cabeça, e até o que eu escrevi de cutout aqui que eu vou apagar, que eu não preciso dessa informação agora, até isso está tudo numa camada só. Aí tem uma nova regra do Animate. Cada coisa tem que estar separado na sua própria camada. Eu posso selecionar tudo ao mesmo tempo, botão direito do mouse e distribuir em camadas. Olha que legal, gente. Quando eu distribuo em camadas, vou dar um mostrar tudo aqui. Vou dar um zoom para mostrar só o que me interessa no momento. Olha que legal. Eu tenho a cabeça vazia, o olho e o olho. Tá vendo? Cada um deles com uma camada com um nome próprio. A camada original que eu estava, a camada 4, ficou vazia, eu até apago. Eu tenho aquelas camadas que eu estava trabalhando, a camada da foto, a camada do primeiro desenho, do segundo desenho, que por enquanto deixa elas aí, tá? Mas olha que legal, eu tenho um objeto em cada camada. Vocês podem desenhar todas as peças primeiro e separar depois, mas isso é importante, tá? Quando a gente vai animar, tem que estar tudo certinho na sua própria camada. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto é isso. Eu vou seguir desenhando todas as outras peças. Vou até criar uma camada a mais aqui para cima, que é para não me confundir. Vamos lá. O corpo do sapo. Eu usei a ferramenta círculo para desenhar, e aí eu pego a ferramenta de seleção, descanso o mouse em cima, quando ele fica essa curvinha, e eu consigo fazer esculpir o meu objeto. Importante, pessoal, quando vocês forem desenhar qualquer coisa no Animate, verifiquem aqui se essa opção desenho de objeto não está ativa. Vou até aumentar o zoom aqui, ó. Tá vendo? Ó? Desenho de objeto. Quando você desenha essa opção e você clicar na ferramenta de seleção, você vê que o objeto ó, fica com esse... ele até permite editar bonitinho, mas ele fica com essa marquinha azul em volta. Isso significa que esse objeto está agrupado. Se eu tentar desenhar uma outra bolinha por cima, por exemplo, ele vai funcionar igualzinho uma ferramenta vetorial tradicional, tá? Cada peça independente. Se essa opção do desenho de objeto não estiver selecionada, eu fizer duas bolinhas uma em cima da outra, agora elas fazem parte de uma coisa só. Tá vendo? Quando eu tirei um de um, tirou do outro. Tá vendo? Como se fosse uma mesclagem, tá? Esse é o jeito mais eficiente que eu acho de desenhar no Animate. Isso aqui lembra muito o que é o desenho vetor tradicional do Illustrator, que pode atrapalhar um pouquinho alguns processos, tá? Mas, enfim, aqui é só para dar uma dica para vocês, porque agrupar não é a mesma coisa que transformar em símbolo, tá? Transformar em símbolo, ele converte o seu objeto em algo que não mescla com as outras coisas, mas ele tem linha do tempo própria e editável que a gente vai usar pra caramba e ele referencia na biblioteca. Agrupar não referencia na biblioteca não vai ajudar a gente. Tá? Lembre-se bem disso. Transformar em símbolo, botão direito do mouse, converter em símbolo, dar um nome eficiente, sapo corpo, o símbolo tem que ser gráfico, dou um OK. Se vocês tiverem dúvida, quando vocês abrirem a biblioteca, vejam que tem esse iconezinho aqui, ó, um triângulo, uma bolinha e um quadradinho. Isso é o ícone que representa um símbolo gráfico. Esse íconezinho aqui é o ícone de imagem, imagem importada, né, no caso do nosso sapo original. E caso vocês criem símbolos que não seja gráfico, vai aparecer diferente esse iconezinho aqui. Tá? Depois eu mostro para vocês. Bom, eu desenhei o corpo do sapo e agora o corpo do sapo está na frente do meu rascunho. Então, como é que eu vou desenhar as outras peças se o corpo está escondendo? Bom, eu posso pegar essa camada do corpo e deixar ela visível só com contorno. Tá vendo? O contorno está rosa, tá vendo? O contorninho do sapo está aqui. E aí eu crio uma camada nova, eu já posso fazer as peças por camada em separado. E na camada nova eu vou fazer aqui o... Eu nunca lembro se o que está mais perto do corpo é o antebraço ou é o braço, mas eu vou fazer essa parte do braço. Botão direito do mouse, converter em símbolo, sapo. Eu vou chamar de braço M1, que é metade 1 do braço. Tá?
E vou fazer a mesma coisa a parte de baixo. Eu comecei com um círculo, encosto aqui. Importante, como esse aqui ele foi transformado em símbolo e o que eu desenhei agora ainda não é símbolo, esse aqui fica na frente, tá vendo? Ele esconde o que eu estou fazendo, tá? Quando eu transformo em símbolo, aquilo que é transformado em símbolo passa para frente. Quando eu transformar isso aqui em símbolo, ele vai passar para frente também, tá? Ó, estou acertando aqui, o que seria o braço M2 dele, tá? Tá meio irregular, 2 cliques, dá uma ajeitadinha, fica um pouco mais certinho. 2 cliques de novo, botão direito do mouse, converter em símbolo, sapo, braço, M2. Viu? Passou na frente. Aí eu posso usar aquela ferramenta do organizar. Tá? Percebam que eu estou desenhando utilizando os sólidos, né? Sólidos não, né? Os geométricos. Estou desenhando utilizando uma ferramenta oval ou a ferramenta do retângulo. Essas ferramentas, assim como a ferramenta lápis, que é aquela que estava escondida, que eu mandei chamar, quando eu desenho usando elas, eu vou desenhar aqui a pata do sapo, que seria a mãozinha do sapo. Quando eu desenho usando ela, deixa eu até deixar aqui, pegar o que eu acabei de desenhar. O que eu fiz, eu usei um contorno mesmo, tá? Quando eu desenho usando o pincel, que foi quando eu fiz aqui, ó, não é um contorno, tá? Você vê, ó, é uma espessura. Essa espessura aqui é como se fosse um preenchimento. Eu posso até aplicar contorno depois, tá? Tem diferenças. A principal diferença é que quando você usa o pincel para desenhar, o traço fica um pouco mais livre. Você consegue fazer, artisticamente falando, você consegue fazer algumas coisas um pouco mais soltas, né? É, um pouco menos precisas, o que pode ser legal do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista técnico, prático, fica mais difícil de você garantir que tudo fique igualzinho. Botão direito do mouse, converter em símbolo, sapo. Eu vou chamar de mão mesmo, tá? Eu vou encaixar aqui bonitinho, olha que legal. Meu sapo tem o braço, né? Braço, antebraço e mão. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a perna, tá? No processo que eu sugeri para vocês de antropomorfização, aliás, no primeiro processo de estudo de anatomia, poderia simplesmente desenhar o sapo como ele é, né? Deixa eu colocar essas camadas aqui que eu fiz para baixo da cabeça agora. Pronto. Eu tenho aqui os elementos que compõem o sapo. Porém, um pedido, uma sugestão, na verdade, é que a gente colocasse o sapo antropomorfizado, ou seja, como se ele estivesse tentando se passar por um ser humano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou afastar aqui esse braço dele, eu vou dar uma giradinha aqui no corpo dele e vou fazer a perninha dele como se ele estivesse em pé. Tá? Vou colocar aqui, vou dar uma. E aí eu vou fazer aquela brincadeira também que eu propus no começo, aumentar um pouquinho a cabeça dele. Dei 2 cliques para entrar dentro da edição. Tá? Vou fazer a mesma coisa com o olho. É para não ter variação de contorno que eu fiz isso dentro do símbolo, tá, gente? Então tá aqui o nosso sapo ficando mais cabeçudo. Vou fazer a mesma coisa agora com a perna. Então vamos criar peças para a perna do sapo. Vou usar o mesmo recurso que eu usei para o braço. Então vou fazer aqui a coxa do sapo. Sabe o que vai ficar engraçado? Se a coxa do sapo for gordinha na parte que sai do corpo e fininha na parte perto do joelho. Olha que legal. Fica bem parecendo perninha de frango. O que é curioso, né? Porque dizem que rã tem gosto de frango. Né? Eu nunca comi rã. Eu sei que rã e sapo não são a mesma coisa, mas só lembrei dessa curiosidade agora. Então vamos fazer aqui um pezinho. Eu posso usar a ferramenta linha. E é uma das coisas legais quando a gente desenha, sempre que aquela opção de desenho de objeto esteja selecionada. Você viu que eu fiz uma linha aqui por cima? Ó? Ela já faz parte da composição do desenho. Olha que legal. Tá? Então, o legal quando você não habilita a ferramenta objeto de desenho é que ela te dá uma liberdade maior para fazer umas composições mais interessantes. E eu acho que fica mais fácil até de trabalhar. Mas aí é uma escolha, tá, gente? Não é uma regra. Vocês podem escolher trabalhar como vocês acharem melhor. Fazer o pezinho, deixa eu deixar ele mais retinho para o chão. Botão direito do mouse, converter em símbolo sapo pé. Da mesma forma aqui, botão direito do mouse na perna, converter em símbolo sapo canela. As partes da perna eu lembro. E eu diminui um pouquinho aqui o zoom. A tecla de atalho para zoom é Ctrl mais, Ctrl menos, tá, gente? No Windows e Command mais, Command menos no Mac. Botão direito do mouse, converter em símbolo, sapo, perna. Ah, não, eu vou chamar de coxa para facilitar. Pronto, sapo coxa. Então,
Deixa eu mostrar tudo aqui. Vou colocar a coxa do sapo aqui, a canela do sapo aqui, o pezinho do sapo aqui. Deixa eu dar uma giradinha no braço. Ah, uma coisa importante, pessoal. Outra regra do Animate. Primeira, abrir ActionScript 3.0. Segunda, tudo é símbolo. Terceira, todo símbolo é gráfico. Quarto, a gente tem que acertar o pivô, o eixo, o ponto de giro. Tá vendo? Eu quero que o braço gire, né, que o antebraço gire pelo cotovelo e eu quero que o braço gire pelo ombro. Assim como a mão, eu quero que gire pelo pulso. Né? Pronto, fiz aqui mãozinha do sapo. A mesma coisa com a perna, tá? Ó, quero que gire a canela por aqui, aliás, a coxa por aqui, a canela eu quero que gire por aqui e o pé, quando for girar, eu quero que gire por aqui. Tudo bem? Com isso nós já temos, olha que legal, nosso sapo está em pé. Belezinha até aqui, gente? Então, essa é a primeira etapa, desenhar todas as peças. Vocês vão perceber que, uma vez que eu já tenho desenhado as peças de um dos braços, se eu simplesmente copiar e colar, eu já vou ter braços novos. Na verdade é o mesmo, que eu posso colocar assim como a perna. Tá? Que eu posso copiar, colar e vou enviar para trás. Né? Pronto, eu tenho aqui a perna. Meu sapo tem duas pernas. Né? E deixa eu colocar o braço para trás também. Organizar. Para trás. Opa, ele está numa camada acima da camada da barriga, então não funcionou enviar para trás aqui. Mas está aqui. A estrutura básica do meu sapo em pé, que é a primeira parte do trabalho. Como é que a gente faz para desenhar no Animate, já separando em pedacinhos. No próximo vídeo, nós vamos seguir daqui e eu vou colocar esse sapo para andar. Tudo bem? Então, aguardo vocês até daqui a pouco.